Boa noite, primeiramente, a todos. É uma alegria estar muito grande estar aqui nessa noite com vocês. Estava vendo aqui as crianças aqui, estava pensando, né? Já vou começar a pedir a Deus para já preparar o meu, né, Emily? Que Deus já comece a preparar o nosso frutinho em nome de Jesus. Mas estamos falando de Natal e tudo que foi dito aqui, Deus já ligou nos céus. Tudo que foi cantado, tudo que foi tocado, todo o trabalho que já foi feito aqui antes, mesmo da gente chegar nesse lugar, já foi ligado nos céus, eu creio nisso. Então, daqui para frente, que você esteja ligado, que você esteja com a sua mente pronta para entender o que Deus quer falar ao seu coração. Eu sempre gosto de falar isso, porque realmente Deus Ele fala, e Ele fala a todo momento. Ele está falando agora, Ele já falou, e Ele vai falar. E a gente precisa entender aquilo que Deus está pronto a nos mostrar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 30. Então fique ligado, acompanhe essa leitura em nome de Jesus conosco. Amém? Podemos ler? Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, veio à Judeia e voltou uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tenho com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Deus, muito obrigado por esse dia. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor foi o primeiro a chegar nesse lugar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque de todos nós que estamos aqui, o Senhor é o mais importante. E o Senhor está aqui, e o Senhor vai falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor venha falar comigo em primeiro lugar, que o Senhor venha tocar em meu coração em primeiro lugar, e que a Tua igreja também sinta o Teu poder, que a Tua igreja sinta a Tua mão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Igreja, essa semana que vai vir, né? Nós iremos comemorar o quê? O Natal. O aniversário simbólico, né? O simbólico dia de aniversário do nosso Jesus Cristo. Eu gosto de dizer que esse dia é o dia mais especial que existe. Foi o dia mais especial. Foi o dia em que a nossa esperança, ela renasceu, junto com Jesus. Foi o dia que nós descobrimos que nós teremos um futuro em salvação. O nascimento de Jesus deu para cada um de nós um futuro em vida. O que nós estamos comemorando, que iremos comemorar essa semana, não é uma mesa simplesmente repleta de alimentos, não são presentes, não é uma árvore de Natal, não é o Papai Noel, mas sim o nascimento do homem mais importante que já existiu e que existirá na face dessa terra, Jesus Cristo. Você pode glorificar por isso? Você pode agradecer pelo fato de hoje nós estarmos aqui e nós podermos olhar para o amanhã, olhar para os nossos filhos, para os nossos parentes e nós imaginarmos o céu junto com isso, que daqui a algum tempo, eu não sei se pouco tempo ou muito tempo, nós estaremos face a face com Deus. É isso que nós comemoramos. E essa semana, eu estudando a palavra de Deus, me veio muito à mente, eu fiquei imaginando como seria Jesus, como foi Jesus. E eu queria que você rapidamente imaginasse comigo aquela criança que não nasceu com muitos luxos, aquela criança que não nasceu no melhor lugar, aquela criança que não teve tantos aparatos ali, que talvez ele merecia. E aquela criança, ela começa a crescer. Aquela criança, ela começa a se desenvolver mais e mais. Se torna um adolescente, um jovem, um homem. E eu quero falar para vocês nessa noite deste homem, Jesus Cristo. Esse homem que andou por cidades. Esse homem que não ficou parado no lugar que ele nasceu. Esse homem que não se estagnou naquele lugar e ali ele se estabeleceu, não. Esse homem que andou por cidades. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Cidades. Estamos falando muito sobre cidades. O vídeo passado aqui foi sobre a nossa cidade. Então eu quero muito que você preste atenção e que você agora embarque nessa viagem. Nesse exemplo que Jesus Cristo nos deu. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, se for possível, e a gente vai estar
conversando um pouco aqui e lendo a palavra de Deus, não apenas o que eu vou falar nessa noite. O que acontece é que Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia. Lá na Judéia estava acontecendo ali uns boatos que estavam dissipando algumas pessoas, estavam falando que Jesus ele batizava mais do que João Batista, estava rolando um certo ciúme ali. E Jesus, para evitar confusão, ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Só que muito diferente do que os judeus faziam, se você olhar toda a Bíblia no final tem um mapa, né? Quase toda a Bíblia tem um mapa. Você vai ver que tinha vários caminhos ali. Os judeus eles geralmente passavam pelo Vale do Jordão. Era um caminho que os judeus passavam. Tinham que passar por Samaria. Mas Jesus ele passa por uma cidade chamada Sicar. E ele tem um encontro com uma mulher. Mas essa cidade que Jesus passou, preste muita atenção. Essa cidade que Jesus passou, chamada Sicar, era uma cidade que não era muito agradável, vamos dizer assim, para os judeus. Esse local, exatamente, era um local que muitos religiosos, por exemplo, não passavam. Mas Jesus passou por lá. Romulo, mas qual a relação do Natal? Qual é a relação do nascimento de Jesus com esse texto que a gente está lendo aqui? O nascimento de Jesus significou muita coisa. E desde o nascimento até a morte de Jesus, todos os atos que ele deixou para nós serviu como exemplo. E esse texto aqui, ele não foge disso. Tem muitos exemplos que Jesus nos deu nesse texto. E o nascimento dele significa muita coisa para nós. Então, Jesus sai da Judéia, vai para Galiléia e passa em Sicar. Esse local, como eu disse aqui, não era muito costumeiro das pessoas passarem, mas Jesus estava lá. Sabe o que isso significa, em primeiro lugar? É que Jesus está nos lugares que muitas das vezes nós não queremos estar. Você quer um exemplo? Naquele lugar onde muitas das vezes nós precisamos ligar o alerta do nosso carro para entrar. Naquele lugar onde de repente tem muitos moradores de rua, e às vezes nós, até eu mesmo, a gente fica com receio de passar. Naquele lugar onde existe uma certa aglomeração de dependentes químicos, ninguém quer estar ali, mas Jesus está naquele lugar. Você está entendendo? A ótica de Jesus é diferente. Eu fico pensando, e desde quando foi levantado esse tema, eu fico pensando, se hoje Jesus estivesse humanamente aqui, onde ele estaria? E ao estudar esse texto e verificar essa preciosidade aqui, porque a Bíblia ela revela sempre algo novo para nós. Ela nunca vai parar de revelar algo. E a Bíblia ela revela mais uma vez para a gente que Jesus ele está nos lugares, às vezes, na maioria das vezes, lugares indesejados. Porque é lá que precisa de transformação. E somente nesses lugares que Jesus está, pessoas serão transformadas. Não sou eu, não sou você que faremos transformação de ninguém. É o sangue poderoso de Jesus. Então eu quero falar do primeiro propósito do nascimento de Jesus Cristo, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. O primeiro propósito do nascimento de Jesus é trazer paz às cidades. Jesus foi um homem de propósitos. Jesus foi um homem de propósitos. Eu disse, tudo que Jesus fez tinha um propósito. E tem um propósito. Se você estudar um pouco mais a fundo, você vai entender que de repente aquela cidade não tinha uma estrutura. A mulher ela tinha que sair de um determinado local para outro determinado local retirar água. Jesus manda os discípulos à cidade comprar comida. Então aquela cidade de repente não tinha uma estrutura tão adequada. Mas é ali que Jesus está. Uma cidade precisa ter estrutura. Jesus se interessa por isso, Jesus se preocupa por isso. Lembra que eu falei que o nascimento de Jesus,
ele representa, ele tem a intenção de trazer paz às cidades. Jesus se preocupa. Sabe por que Jesus se preocupa? Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Estou vendo alguns pais e mães aqui, e eu sei que vocês não se preocupam só com alguma área da vida do filho de vocês. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, Jesus, Ele não está interessado só se a gente vem na igreja e volta. Jesus, Ele não está interessado só se a gente tem um relacionamento com Ele no nosso quarto, na nossa casa. Jesus está interessado sim, se nós estamos vivendo em um local adequado para viver. Você, quando você pensa no seu filho, você não pensa só na vida espiritual do seu filho. Sim, é muito importante, mas você pensa na escola, qual ele deve estar, os amigos, o que ele está vendo na internet. Então você, de uma forma geral, você se preocupa com aquilo que o seu filho está passando, está vivendo. E Jesus é o mesmo. Jesus se preocupa. Então não tire Jesus dessa caixinha, não. O que nós vivemos na nossa sociedade, na nossa cidade especificamente, está assim, olha só, viver uma vida em uma cidade estruturada, em uma cidade abençoada, está nos planos de Deus para a nossa vida, não é algo inimaginável. Eu acredito, irmãos, eu acredito que Jesus pode transformar essa cidade. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito em nome de Jesus. Nós precisamos sair desse musical, nós precisamos sair desse evento aqui, para a honra e glória do Senhor, com a fé de que ano que vem não, amanhã, né? Deus irá começar a transformar a nossa cidade, transformar aqueles que estão no poder. É para isso que nós estamos aqui. Qual é a necessidade da nossa cidade? Qual é a necessidade dessa cidade? É paz? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Amém? É orientação? Jesus Cristo é o nosso conselheiro. Isaías, há 600 anos atrás, ele já profetizou que viria o Cristo, e ele deu esses adjetivos a Jesus Cristo. Se a nossa cidade precisa de cura, Jesus Cristo é o médico dos médicos. Se esse ano atípico, né, diferente, nunca foi tão falado em cura. Estamos aí desesperados, né? O mundo está desesperado por vacina. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o que todos nós precisamos. Você sabe o que significa? Que Jesus Cristo é exatamente o que a nossa cidade precisa. Todos os adjetivos que a gente poderia falar vários aqui. Acho que todo mundo aqui poderia falar um adjetivo diferente de Jesus. É isso que a nossa cidade precisa. A nossa igreja também. Os cidadãos dos céus irão povoar a terra com o Espírito Santo. Amém. Os cidadãos da terra somos eu e você. Irão povoar a terra com o Espírito Santo de Deus. Isso é o maior desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Que eu e você transbordemos do Espírito Santo, para que outros sejam alcançados, e para que a nossa município, cidade, estado, país e mundo seja impactado por esse poder. Esse é o grande desejo do nosso Deus. Não começa nas grandes ações, na ONU, na OMS, não começa lá, começa aqui, ó. Começa aqui, começa aí. O segundo propósito do nascimento de Jesus é transformar vidas. Então o primeiro propósito é transformar cidades, o segundo é transformar vidas. Jesus estava passando por aquela cidade e ele encontra um certo caos na vida daquela mulher. Acompanha comigo, dos versos 16, amém? Está com sua Bíblia aí? Amém? Acompanha comigo, verso 16 ao verso 18. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha só, Jesus agora vai talvez no ponto mais doído daquela mulher.
Jesus vai agora lá no coração daquela mulher, conhecedor de todas as coisas. Então Jesus ele vai começar a partir de agora a transformar uma vida. Jesus vai lá e ele toca nesse ponto que de repente aquela mulher não queria falar tanto, de repente aquela mulher escondia, mas Jesus vai lá. Aquela mulher de repente estava sendo um agente de desordem. Por quê? Não sabemos como era o relacionamento daquela mulher com os outros maridos que ela tinha. Um dado importante é que geralmente as mulheres nesse contexto, elas não iam sozinhas ao poço retirar água. Elas iam acompanhadas, as mulheres iam em conjunto até o poço e lá retiravam água juntas. A mulher aqui estava sozinha, então tinha alguma coisa errada. Eu não sei se de repente ela não era bem vista pelas outras mulheres. Eu não sei se de repente ela causava alguma discórdia entre as outras mulheres, mas por algum motivo ela não ia com as outras mulheres, ela ia sozinha ao poço. E Jesus ele começa a transformar aquela vida. Jesus vai estar nos lugares que ninguém quer estar, com pessoas que ninguém quer estar muitas das vezes. Olha que fantástico. É muito bom, né? A gente estar com quem a gente ama. É muito confortável a gente estar com a nossa família. Mas às vezes não é tão bom assim para nós estar com aquela pessoa que nos causa às vezes uma certa ameaça. Aquelas pessoas que de repente não são bem vistas na sociedade, na cidade. Mas Jesus estava lá. E Jesus, ele imerge na vida daquela pessoa, daquela mulher. A maior imersão, né? Que pode acontecer nessa noite é a imersão do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa é a maior. Não é projeto social, não é esse lindo coral, os músicos, não é essa boa estrutura que nós temos aqui, graças a Deus. Mas a maior imersão possível é aquela que só Jesus pode dar, que é paz no seu coração. E o próximo tópico que eu vou falar aqui. Então, se hoje você ainda não permitiu isso, deixe que Jesus esteja emergindo na sua vida. Você será extremamente transformado. Jesus Cristo vai mudar áreas que você não imagina. Então Jesus, ele emerge na vida daquela mulher. E Jesus não estava nem um pouco interessado com os tabus, nada. Tinham vários tabus ali. Um homem não podia falar com uma mulher em público. Os rabinos lá, eles andavam à frente, um exemplo, e as esposas lá atrás. Em público, um homem não podia falar com a mulher. Os judeus não podiam falar com os samaritanos, outro tabu. Os fariseus diziam, só para a gente se contextualizar, tá? Os fariseus preferiam queimar a Torá, que era as leis de Deus, do que entregar a palavra para uma mulher. Jesus, além de entregar aqui a palavra viva, ele se apresenta como o próprio Deus a uma mulher. Olha que fantástico. Se todos esses tabus foram quebrados, você acha que o seu passado, que a sua depressão, que a sua tristeza, que o seu ódio, que a sua falta de perdão é um empecilho para o agir de Deus na sua vida? Sinceramente, você acha que Deus não vai querer estar presente no seu coração por algo que você viveu pelo pecado, por exemplo? O que Jesus mais quer é transformação, primeiro em nossas vidas, né? É arrependimento. Então Jesus quebrou todos esses tabus aqui, todos esses e outros mais, para que aquela mulher fosse alcançada. E o terceiro e último propósito do nascimento de Jesus, da comemoração do Natal, é nos tornar agentes de transformação. Então ele transforma cidades, ele transforma vidas e ele nos transforma em agentes de transformação. Ele arruma a estrutura, ele arruma as nossas vidas e agora nós vamos alcançar outros. Esse é o verdadeiro propósito. Acompanha comigo do verso 28
ao verso 30. Então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Olha só, presta atenção aqui. A mulher o que? Deixou o seu cântaro. O cântaro aqui para mim representa duas coisas que eu entendo. Primeiro é o costume daquela mulher. A mulher estava acostumada a levar o cântaro para retirar a água do poço. É ou não é? Ela estava acostumada, ela ia, não sei se todos os dias, mas ela sempre ia ao poço retirar água com o cântaro. E a segunda referência aqui é que aquele cântaro significava o recurso dela. Era o recurso que ela tinha para quê? Para retirar água do poço. E para beber, na verdade, né? Então, o costume e o recurso. Você sabe o que isso significa? Ela deixou o cântaro. Você sabe o momento em que nós seremos realmente utilizados por Deus? Quando nós deixarmos o nosso cântaro. Quando nós deixarmos os nossos costumes. Quando nós deixarmos os nossos recursos. Ei, o meu recurso e o seu recurso não influenciam em nada. Os nossos achismos, os nossos costumes não representam nada. A ação mais importante da vida daquela mulher, a ação mais linda que aquela mulher tomou, foi longe do seu cântaro e com a presença de Deus. Quando Jesus disse: eu sou o Messias. A Bíblia, em algumas versões, né, ela faz uma referência, na verdade, aos discípulos. Jesus fala: eu sou o Messias. A Bíblia se volta para os discípulos. Quando volta para ela, e quando a mulher deixou o seu cântaro, a mulher nem ficou lá mais. Então é noite de você deixar o seu cântaro. Ei, deixe os seus costumes de lado. Rômulo, deixe o seu costume de lado e aceite agora a imersão de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. Quando ela deixou o cântaro, está na sua Bíblia, não sou eu que estou falando não, está na sua Bíblia, 28, deixou o cântaro. O que ela fez depois que ela deixou o cântaro? Ela voltou aonde? Ela voltou à cidade. O que nós estamos falando aqui nessa noite? Qual foi um dos temas mais falados aqui? Cidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo entrou na vida daquela mulher. O que ela fez? Deixou o cântaro e ela foi embora. A partir dali ela começou uma nova vida? Não. Ela voltou à cidade que ela habitava. E o que ela fez? Anunciou o verdadeiro Cristo, Messias. Irmãos, o que nós precisamos fazer? Primeiro é deixar nossos costumes, nossos recursos e anunciar na nossa cidade, Itaguaí, que Jesus Cristo é o Senhor. Aquela mulher deixou tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui, olha só. Eu não sei se ela era bem vista. Ela nem se importou com o que iam falar. Ela voltou à cidade e anunciou o verdadeiro Cristo. E talvez o mais lindo agora, a gente já está encerrando mesmo, o mais lindo é o versículo 39. Olha que coisa preciosa. Olha o resultado. Olha o propósito do nascimento de Jesus sendo aqui cumprido. Muitos samaritanos daquela cidade crerão por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, lembra que a gente falou que aquela mulher talvez não fosse bem vista? Olha que engraçado. E creram por causa do seguinte testemunho. Jesus transforma as vidas para isso. Jesus muda cenário para isso.
Jesus estabelece o reino dele para isso. Jesus estrutura agora as nossas vidas para isso. Você sabe por que você está aqui? É para amanhã você fazer a diferença na sua cidade, na sua casa. Rômulo, eu estou aqui para isso. O nascimento de Jesus não para nunca. Nunca. Anos atrás, Jesus nasceu em meu coração, graças a Deus. Anos atrás, Jesus nasceu no coração do irmão João, coração do Edivaldo, coração aqui da Carol. Esse nascimento não para nunca. Quando Jesus nasceu, ele atraiu, a gente conhece a história, né? Ele atraiu os reis magos, depois ele atraiu outras pessoas para próximo. Ele atraiu essa mulher que a gente acabou de ler. E ele nos atraiu. Jesus te atraiu. Você está entendendo? O propósito é simples. O maior presente que você pode dar para Jesus. A gente ama receber presente, né? Eu amo receber presente. Todo mundo gosta. O maior presente que você pode dar para Jesus nessa noite é entender o propósito dele para a sua vida. Esse é o maior presente, a maior festa que vai acontecer no céu. É quando você que está em casa, você decidir entender o propósito e cumprir. Nós só precisamos deixar que ele nos transforme. Só isso. Somente isso. Eis que estou à porta e bato, né? Se. É uma condição. Todos creem que Jesus Cristo está aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Todo mundo crê? Eu creio. Eu creio. Se ele está, é o mesmo Deus. Não é uma versão de Jesus Cristo. O Espírito Santo que está aqui não é uma versão, não. É o mesmo Deus que operou milagres lá atrás, espantosos. É o Deus que está aqui nessa noite. E é o Deus que pode mudar a sua vida. Ele está aqui. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você agora refletisse. Senhor, fala o meu coração agora. Ei, peça a Deus que fale o seu coração. Não sai daqui igual, não. Peça ao Senhor que ao sair daqui você tenha uma atitude diferente. Tudo que estamos fazendo aqui, todo o trabalho, e não foi pouco, ensaio, programação, tudo tem um propósito aqui. É levantar a bandeira de Jesus Cristo, para que eu e você possamos enxergar essa bandeira. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito.